Olá! No vídeo anterior, vimos sobre o trabalho da força elétrica, exemplificando conceitos como energia potencial elétrica, o trabalho da força elétrica e as linhas equipotenciais e linhas de força. Nesse vídeo, veremos sobre os condutores em equilíbrio eletrostático. Um condutor em equilíbrio eletrostático é um corpo que foi eletrizado e não há fuga ou ganho de elétrons do corpo. Assim, ele fica eletrizado. No interior de um condutor eletrostático, não há movimento ordenado de cargas elétricas, pois não há um agente causador do movimento, ou seja, não há diferença de potencial em qualquer ponto do condutor. Isso significa que em qualquer ponto do condutor interno ou na superfície do condutor, sempre é o mesmo potencial, e assim funciona como uma superfície equipotencial. Quando analisarmos a parte interna do condutor, vemos que o campo elétrico é nulo, pois assim, se não fosse, ele agiria como os elétrons livres, e ganharia um movimento ordenado, contrariando a hipótese do condutor em equilíbrio eletrostático. Já nos pontos da superfície do condutor, o campo elétrico não é nulo, e o vetor do campo elétrico nesses pontos é perpendicular à direção da superfície. Na figura do quadro, observamos que é um condutor eletrizado positivamente e em equilíbrio eletrostático, onde os pontos A, C e D são internos e os pontos B e E são na superfície. O potencial elétrico é constante em qualquer ponto do condutor, interno ou externo. O campo elétrico é nulo nos pontos internos e o campo elétrico nos pontos da superfície é diferente de zero, de forma que os vetores do campo elétrico são perpendiculares à superfície do condutor, independentemente do sinal da carga. Os condutores eletrizados têm excesso de cargas de algum sinal. Essas cargas em excesso sofrem repulsão mútua uma das outras. O afastamento máximo possível entre as cargas corresponde à distribuição de cargas elétricas pela superfície do condutor, independentemente dele ser maciço ou oco. Entretanto, o formato do condutor influencia na distribuição das cargas na superfície externa. No caso da superfície esférica, a distribuição de cargas é uniforme, mas se o condutor tiver superfície irregular, é assimétrica. A concentração de cargas é maior na região pontiaguda, sempre atendendo o requisito de que a força elétrica resultante sobre qualquer carga no interior seja nula. Denomina-se a densidade superficial de cargas a quantidade de cargas existente em uma unidade de área da superfície do condutor, ou seja, no sistema internacional, a medida de densidade superficial de cargas é o coulomb por metro quadrado. Nas superfícies irregulares, a densidade superficial de cargas também é maior nas regiões pontiagudas. Nesse objeto, a densidade superficial de cargas é maior no ponto A do que no ponto B. Dado um condutor carregado de superfície irregular, o local onde o campo elétrico é mais intenso, devido à maior densidade superficial de cargas, é a região mais pontiaguda. Se o campo elétrico nas proximidades dessa ponta é intenso, as moléculas do ar atmosférico podem se ionizar e o condutor pode se descarregar através da ponta. Esse fenômeno é denominado poder das pontas, e este é o funcionamento de um para-raio. Vimos que num condutor esférico em equilíbrio eletrostático, eletrizado com uma carga Q, a distribuição das cargas em excesso é uniforme ao longo de toda a superfície externa, devido à força de repulsão mútua entre as cargas de mesmo sinal. Isso pode ser verificado encostando uma esfera P inicialmente descarregada em uma esfera com carga Q. Quando encostada com a esfera P se aproximar de um eletroscópio, as lâminas vão se abrir devido à repulsão dos elétrons, que serão descarregados no eletroscópio. Quando um condutor oco estiver carregado eletricamente em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico em sua cavidade é nulo. Por isso, pode ser verificado encostando as duas esferas A e B inicialmente descarregadas na parte interna e externa de uma superfície carregada, e aproximando elas de eletroscópios, a esfera A, que encostou na parte interna, não movimenta as lâminas. Já a esfera B movimenta as lâminas, elas são repelidas, como visto antes. Agora, considere um corpo B no interior de um corpo A, porém sem contato. Aproximando um corpo C do lado de fora, este induzirá as cargas de A, mas não as de B. Portanto, um corpo que for colocado no interior de outro condutor, porém sem contato, esse fica protegido de qualquer ação elétrica. Dessa forma,
dizemos que o corpo A criou uma blindagem eletrostática para o corpo B, que não sofre nenhuma influência elétrica externa. A eficácia da blindagem eletrostática foi demonstrada por Michael Faraday, que construiu uma gaiola de metal carregada por um gerador eletrostático de alta tensão, e ficou protegido de qualquer descarga elétrica devido à blindagem, e ficou conhecido como a gaiola de Faraday. Agora, um condutor esférico maciço com uma carga Q em equilíbrio eletrostático, a intensidade do seu campo elétrico vai variar de acordo com a distância d do centro da esfera. Para os pontos no interior da esfera, sabemos que o campo elétrico é nulo, e para o exterior da esfera, a intensidade do campo elétrico é calculado como se toda a carga estivesse concentrada no centro da esfera, ou seja, considerando a esfera uma carga pontiforme. Agora, para todos os pontos da superfície da esfera, verifica-se que a intensidade do campo elétrico vale metade do valor determinado para um ponto infinitamente próximo à superfície, como demonstrado nas fórmulas do quadro. Para o mesmo condutor eletrizado utilizado para determinar o campo elétrico, são apenas duas situações para calcular o valor do potencial elétrico, que também varia de acordo com a distância d do centro da esfera. Para pontos internos e da superfície do condutor, os potenciais elétricos são iguais e constantes, calculando tornando-se como distância o valor do raio, independentemente da distância ao centro. E para pontos externos, o potencial é calculado considerando a esfera como uma carga pontiforme. No próximo vídeo, veremos conceitos sobre capacitores. Então, até lá, continue aprimorando seus conhecimentos. Até logo!